E hoje a gente recebe o governador eleito, Flávio Dino. Os jornalistas Sidney Pereira e Clóvis Cabalau estão no Estúdio 2 aqui da televisão Mirante. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, governador eleito. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Boa tarde, um prazer estar aqui, cumprimentar Ana e Júnior que estão no estúdio e cumprimentar todos os telespectadores. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, agradecendo ao povo do Maranhão a imensa honra de ter sido em outubro eleito governador, poder aqui já começar a nossa prestação de contas sobre as primeiras providências que nós estamos tomando. Para nós também é uma honra tê-lo aqui com a gente gostaria de cumprimentá-lo pela vitória em outubro. O senhor foi eleito prometendo mudar a vida das pessoas. Começar por onde, governador? Vamos começar pela estruturação de uma equipe que garanta a fidelidade a esse programa de governo, a fidelidade aos compromissos assumidos na campanha. Eu tenho feito uma seleção muito cuidadosa dos secretários, das secretárias, levando em conta a sua história pessoal e profissional, a fim de garantir à população, como hoje eu posso aqui comparecer e dizer isso, que nós estamos escolhendo uma excelente equipe que vai nos ajudar com honestidade, com probidade, com seriedade e com trabalho permanente. Trabalhar sempre desde o primeiro dia de governo. Esse é o primeiro passo, ter um bom time. Depois, naturalmente, garantir que as metas que nós estabelecemos possam ser implementadas a partir de políticas públicas, da universalização do serviço público e da boa aplicação do dinheiro que oriundo dos impostos de todos os cidadãos. Esses dois primeiros passos posso garantir a você e a todos que nos assistem que serão tomados desde o dia 1º de janeiro. Governador, hoje foram revelados 4 novos nomes do seu secretariado. Ainda falta mais nomes para compor a equipe. Eu sou bem que poderia antecipar para a gente mais algum nome aí, né, governador? Nós temos tido esse cuidado, Sidney, e isso explica o fato do anúncio dos secretários ser feito progressivamente, porque eu faço questão de conversar com todos e nós vamos anunciar todos ainda no máximo até a próxima semana. Hoje, exatamente para atender o seu pedido, além dos 4, eu gostaria de anunciar à população maranhense que também escolhi e aqui anuncio o nome da próxima secretária de Planejamento. Cíntia Mota Lima, contadora, foi contadora-geral do Estado, é uma pessoa de grande experiência nas carreiras públicas, tem especialização da Fundação Getúlio Vargas e vai nos ajudar a garantir uma boa execução orçamentária, com olhos postos no equilíbrio fiscal, naturalmente, nos compromissos legais e contratuais do Estado, mas também na eficácia, na velocidade da implementação das políticas públicas, de modo que, portanto, hoje, 20 de novembro, além de ter anunciado o secretário de Igualdade Racial, já que é o Dia da Consciência Negra, estamos anunciando aqui o 5º secretário, uma mulher, Cíntia Mota Lima, será a próxima secretária de Planejamento. Os cumprimentos ao governador eleito. Durante a sua campanha, o senhor pregou um enxugamento da máquina administrativa, mas o anúncio da sua equipe de governo pressupõe até agora a criação de pelo menos 5 novas pastas, né? Controle de transparência, assessoria de imprensa, agricultura familiar, o IEMA e a empresa de transporte. Isso não inchará a máquina, governador? Não, na medida em que, em primeiro lugar, tem que precisar exatamente o que é o enxugamento. O chamado enxugamento não pode comprometer a eficiência do governo. O que nós falávamos e faremos é cortar gastos desnecessários, seja revendo contratos, aluguéis de imóveis, mesmo cargos que não sejam necessários nesse momento. Tudo isso nós faremos. Nós vamos fazer, nesse sentido, uma economia de gastos, globalmente considerado o perfil das despesas públicas. Agora vamos garantir exatamente as estruturas necessárias à implementação dos nossos compromissos de campanha. Com um detalhe, essas novas secretarias que nós estamos anunciando, na verdade, são transformação de estruturas existentes. Dou um exemplo. Hoje nós temos a controladoria e a corregedoria. Nós vamos usar esses cargos e transformá-la na Secretaria de Transparência e Controle, sem criação de uma estrutura nova. A estrutura da Secretaria de Agricultura Familiar, que hoje está no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós vamos recriar a Secretaria de Agricultura Familiar, porém usando os cargos existentes, de modo que nós estamos, na verdade, transformando cargos em funções, sem haver ônus adicional para o Estado. Governador, a Ana Guimarães tem uma pergunta para fazer para o senhor.
Governador, boa tarde. Boa tarde. Durante a sua campanha na região tocantina, o senhor anunciou a criação de uma universidade regional, se eu não me engano, talvez a Imperatriz. Eu queria saber do senhor se isso não vai conflitar, porque nós já temos um campus da UEMA naquela região e a gente sabe também que a UEMA precisa de alguns ajustes. Como é que vai se dar isso agora na sua gestão? Ana, exatamente segundo a lógica que eu acabei de descrever, ou seja, nós vamos transformar estruturas. A questão é que Imperatriz é, no nosso ponto de vista, uma segunda capital do Maranhão, pela sua importância, pela pulsação econômica e cultural da região e pela distância geográfica, física que há entre Imperatriz e São Luís. Essa é a razão pela qual nós apresentamos a proposta das universidades regionais e vamos começar a implementar exatamente transformando unidades da UEMA, conferindo autonomia administrativa, financeira, exatamente para que uma administração mais próxima dos companheiros e companheiras da região tocantina que nos assistem agora possam garantir exatamente mais oportunidades para os jovens poderem alcançar o sonhado ensino superior. Júnior, por favor. Governador, parabéns pela eleição, é uma satisfação recebê-lo. Eu gostaria de tocar num ponto em que vem chamando muita atenção ultimamente a população, que é a segurança pública. Quais são as suas metas emergenciais para minimizar os números da violência, governador? Primeira questão, Júnior, é exatamente nós olharmos a situação do sistema penitenciário, porque há uma direta articulação entre o descontrole desse sistema e o crescimento da violência. Em segundo lugar, como eu anunciei tantas vezes na campanha, aqui faço questão de sublinhar mais uma vez, nós vamos, desde o começo do governo, progressivamente ampliar o número de policiais, exatamente para garantir que haja uma polícia preventiva, eficiente, próxima do cidadão. A principal questão hoje é sistema penitenciário, tráfico de drogas e aumentar o número de policiais, valorizando os profissionais hoje existentes. E nós vamos, desde janeiro de 2015, dar conta dessas grandes prioridades exatamente para que esse clima de intranquilidade hoje real, objetivo, possa ser enfrentado com persistência, com contundência e com muita coragem. Depois, fazer um acompanhamento sistemático das estatísticas criminais, mediante a estruturação do sistema chamado Pacto pela Vida, que nós vamos implantar no Maranhão, e periodicamente prestar contas, levando como prioridade o combate à criminalidade violenta, sobretudo, como nós estamos vendo, essa onda de homicídios e crimes cometidos com grave ameaça ou violência contra as pessoas. Governador, que plano o senhor tem para Pedrinhas, por exemplo? Pedrinhas, nós vamos recuperar a autoridade do Estado sobre o sistema. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos concluir as unidades prisionais que estão sendo construídas com dinheiro do governo federal. Com isso, eliminar a superlotação e garantir a humanização na execução penal. Primeiro passo, no dia 1º de janeiro, o Estado voltar a comandar plenamente o sistema penitenciário. Depois, mediante a superlotação, adotarmos, inclusive, novas formas de gestão. Daí porque o secretário de Administração Penitenciária que anunciei é oriundo de uma experiência no estado de Minas Gerais, em que há alguns presídios de referência, sobretudo pela utilização do método APAC, que é um método muito bem sucedido de compartilhamento de responsabilidades na execução penal. Governador, o senhor anunciou a criação de uma empresa de transporte urbano para a sua gestão. E entre os objetivos está a articulação do transporte urbano entre os 4 municípios da região metropolitana de São Luís. De que forma prática o senhor pretende efetivar essa proposta? Será uma empresa enxuta, pequena, de articulação e coordenação desses esforços dos municípios. É uma empresa que poderá ou não ter frota própria, dependendo exatamente do entendimento com os prefeitos dos 4 municípios da ilha, e vai sublinhar o nosso compromisso com a mobilidade urbana, que é uma temática hoje de alcance nacional e até internacional, e dramática na ilha de São Luís. O foco principal da empresa, no começo do governo, vai ser exatamente ajudar as prefeituras, porque hoje nós sabemos que essa questão do trânsito e do transporte na ilha de São Luís, pela concentração populacional e pela escassez de vias disponíveis e de métodos alternativos, virou uma autêntica via crucis, sobretudo para os mais pobres, que passam 2 ou 3 horas por dia para alcançarem o seu local de trabalho, a sua moradia. Daí porque essa empresa, também saída de dentro da Cinfra, com uma pequena estrutura, e nós colocamos um especialista na área, que é um engenheiro, um estudioso da matéria, que vai nos trazer, inclusive, experiências de outros lugares. O vice-governador Carlos Brandão esteve muito recentemente com o José Arthur
visitando a experiência do Espírito Santo, que também a capital é uma ilha e há uma empresa que funciona bem na nossa avaliação, pode servir de referência para cá. Ana, por favor. Governador, como vai ser a sua interferência em alguns casos? A gente viu o caso de Belágua, por exemplo, onde as casas não têm banheiros. Essa foi uma das suas propostas durante a campanha. Como é que vai ser a sua interferência com os prefeitos? O senhor falou aí em proximidade, a gente sabe que o governo federal tem dinheiro para esses projetos. Nem instalação de fossas sépticas, por exemplo, nas casas lá de Belágua havia. Como é que vai ser o seu relacionamento nessa questão? Ana, essa é uma preocupação central do nosso governo, porque das 100 cidades com pior IDH no Brasil, 21 são do Maranhão, entre as quais, infelizmente, Belágua e outras 20 cidades maranhenses. Então, nós vamos dirigir as políticas de direitos humanos e de inclusão social, sob o comando dos secretários Francisco Gonçalves e Neto Evangelista, exatamente para garantir essa articulação que você refere muito bem, entre o governo federal, que dispõe de recursos, e os interesses dos cidadãos desses municípios que, por vezes, não conseguem usufruir exatamente desses benefícios que as políticas federais podem ajudar. Daí porque o Pacto para o IDH Justo vai ser executado, em primeiro lugar, nessas 21 cidades. Governador, a propósito, no seu primeiro discurso, eu me lembro que o senhor disse que, depois de uma campanha, ficou inconformado em ver gente passando fome, né, e o grau de pobreza. Como é que o senhor pretende fazer? O senhor, inclusive, citou o caso específico das quebradeiras de coco. O que o senhor pretende fazer para fazer chegar a riqueza lá nesses cantos do Maranhão? Cuidar da economia real do nosso povo, a verticalização das cadeias produtivas a partir das vocações econômicas concretas e reais do nosso Estado. Isso envolve a reorientação de todas as políticas públicas, aqui me refiro desde a FAPEMA, desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que você possa disponibilizar tecnologia para melhorar a produtividade dessas cadeias econômicas, até benefícios assistenciais, porque, inclusive, em razão da eleição presidencial, por vezes havia um preconceito contra políticas assistenciais e eu quero reafirmar que acredito muito que a universalização do Bolsa Família, a extensão de outras políticas sociais é imprescindível para melhorar os indicadores sociais do nosso Estado. E para isso, claro, isso vai depender muito de parcerias com o governo federal. Como é que está essa aproximação? Você já começou isso, esse entendimento com a presidente Dilma? Nós temos um entendimento aberto, amplo, permanente, não só com a presidenta Dilma, como com toda a sua equipe. Hoje a causa de mudar a realidade social do Maranhão é uma causa de alcance nacional e eu tenho absoluta certeza que todos os instrumentos que o governo federal dispõe, a exemplo das operações financeiras do BNDES e outras, estarão a serviço do nosso Estado. Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. E como estão os entendimentos do senhor, do novo governo que está se instalando, já com a Assembleia, né? O senhor já tem pelo menos um terço já de apoio lá. Como é que estão as negociações, as conversas, para que se obtenha uma maioria e assim possa começar um governo também com maioria na Assembleia? Sim, nós estamos conduzindo isso, em primeiro lugar, com muito respeito à autonomia do Poder Legislativo. Eu fui deputado federal e compreendo que o Parlamento tem a sua dignidade, a sua estatura própria, e nós respeitamos todas as posições políticas, inclusive, evidentemente, o espaço da oposição. Nós vamos dialogar com todos, inclusive aqueles que legitimamente farão oposição ao governo. Nós vamos construir uma maioria parlamentar a partir desse diálogo, respeitar, sobretudo, a instituição, e tenho certeza que, como nós vamos propor medidas de interesse do povo, inclusive a oposição vai dialogar conosco, e eu tenho a convicção hoje que a gente não vai ter dificuldade na chamada governabilidade. E o processo de transição para o novo governo? Como é que está sendo conduzido nesse momento, governador? Nós estamos com a expectativa de que haja uma intensificação da prestação de informações, dados que nós estamos requerendo ao governo, à atual equipe de governo. Há muita assimetria ainda. Há secretários que estão prestando todas as informações que nós requeremos, o que é muito bom e eu sou grato e quero publicamente reconhecer a esses secretários que têm feito isso. Infelizmente, há outros que carecem, talvez, de uma orientação superior para que possam exatamente melhorar ainda esse acesso, porque isso é de interesse da população, não é interesse da nova equipe, é interesse da sociedade maranhense. Governador, temos mais um minuto. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como vai ser o Maranhão em 2018, esse Maranhão que o senhor assume agora. Vai ser um Maranhão que vai continuar na caminhada rumo ao desenvolvimento, porém de modo inclusivo, desenvolvimento para todos. E por isso vai ter indicadores sociais melhores. Vai ser um Estado que vai dar ainda mais orgulho para o nosso povo, um Estado que vai continuar a ser bom, belo e rico, como é,
porém com uma diferença substancial. Essa beleza e essa riqueza vai estar a serviço de todos e não de poucos. Essa é a demarcação, a fronteira fundamental entre o que nós encontraremos no dia 1º de janeiro e aquilo que, se Deus quiser, vamos entregar em 2018 para o próximo governante que a população do nosso estado venha a escolher. Quero aproveitar, em conclusão, Sidney, agradecer a você, ao Cabalau e toda a equipe da TV Mirante, a Ana e ao Junho, e agradecer, sobretudo, ao senhor e à senhora que me honraram com seu voto, com a sua confiança, e agradecer, inclusive, aos que não votaram em mim. Acreditem que nós vamos trabalhar muito, eu e minha equipe, para honrar os votos de todos os maranhenses, 100% dos maranhenses que precisam, necessitam, têm esperança num governo melhor para o nosso estado. Vamos fazer tudo para cumprir essas metas. Por isso, muito obrigado a todos os maranhenses. Fica para a gente assim, o desejo de que o senhor tenha bastante sorte nessa sua nova missão. Quero agradecer a presença de todos aqui com a gente e a sua principalmente. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Muito obrigado. Ana, Júnior.